Se você está cansado de não ter resultados ao divulgar a sua arte aqui no Brasil e não sabe por que não consegue pegar nem ao menos uma visualização para começar a monetizar seu trabalho, mesmo seguindo todas as tendências que impulsionam vários outros artistas iniciantes na divulgação de suas obras, então saca só, porque depois de ter me esforçado muito para organizar, simplificar e testar a primeira parte do conteúdo do livro do Léo MK de 268 páginas, tomando o máximo de cuidado para não tirar conclusões precipitadas sobre como fazer o público querer te dar atenção e pagar pela sua arte, para que eu finalmente possa compartilhar o guia de como ganhar dinheiro como artista iniciante BR, mesmo começando do zero do jeito certo. Então, oi, eu sou o Toship e é o seguinte, hoje eu vou te contar como artistas mais iniciantes fazem para criar um público em volta de suas obras, de uma maneira que as pessoas realmente gostem de acompanhar cada post, usando como base a primeira parte do livro de criatividade e pintura do Léo MK, sendo que eu também vou te falar as técnicas que eu venho observando que esses mesmos artistas usam e, pela ironia de eu ser um youtuber, eu também utilizo. Além de contar as 3 principais maneiras que esses mesmos artistas usam para ganhar dinheiro com suas peças, mesmo começando com poucos seguidores. Sendo que no final, uma artista mais experiente vai contar o processo dela de fazer commissions, uma dessas maneiras. Então, vamos começar por como divulgar a sua arte da forma certa, mesmo com 0 seguidores. A primeira coisa que você já tem que fazer é entender o seu nicho, o público dele e os padrões de estilo e temas que os artistas desse nicho que você está inserido ou que você quer trabalhar têm. O lance é o seguinte, o nicho é uma área, ou no caso é um grupo, de pessoas que gostam de um determinado tema. Até aí tudo bem, né? Então, o público gosta de certas características e também certos temas que são abordados nesse nicho. E o que você tem que fazer aqui é o seguinte, você vai ter que estudar, realmente pesquisar o que normalmente os artistas do nicho que você está querendo trabalhar ou que você já trabalha fazem normalmente nesse caso. E você vai percebendo o que normalmente eles abordam, que tipo de artes dão mais certo para eles, esse tipo de coisa. Com isso daí, você já vai ter um padrãozinho de entender, opa, o público gosta mais disso e os artistas trabalham mais com esses temas, logo isso daqui dá mais certo para esse público. Mas se você estiver começando agora e nem sabe que nicho escolher, é muito básico, sério, muito fácil mesmo. É só você pensar, o que eu gosto de desenhar e criar? É um estilo mais fantasioso, tipo RPG, ou algo mais sci-fi ou tecnológico. Esse tipo de coisa que são determinações de nicho, são coisas mais gerais, porém são questões de nicho. Também tem outras questões de nicho também, que é uma questão mais de estilo, tipo assim, você quer trabalhar com algo mais sci-fi, porém mais realista, ou trabalhar com algo mais cartoon, porém fantasioso, entendeu? Tem essas nuances nesses lances de estilo. Só que aí que tá. O que quase ninguém faz, que ele é um motivo de a maioria das pessoas não darem certo, é ser criativo. Tá brincando comigo? Pegadinho? Mas não é só ser criativo, é ser criativo da forma certa. Deixa eu explicar aqui. O lance é que a maioria dessas pessoas que tentam ganhar a atenção das pessoas, tanto por questão de réplica ou por questão de criatividade, que eu vou abordar agora, elas aplicam 2 extremos. Um aplica o extremo de tentar copiar exatamente o tipo de coisa que a pessoa que ela usa como inspiração faz, sendo que se ela faz isso, ela vira só uma sombra, uma cópia barata de um fulano artes, entendeu? Porque muito artista gosta de colocar artes no final, sacou? Entendeu? É um trocadilho, é um trocadilho. Só que aí que tá, você tentar tirar uma ideia da sua cabeça achando que ela é genial e que todo mundo vai adorar, isso é só se iludir, vamos falar sério. Na maioria das vezes as pessoas não vão ter interesse no que você tá fazendo, porque, bom, elas já estão acostumadas a consumir um tipo de conteúdo. Se você tá indo literalmente na contramão de tudo que esse grupo de pessoas que você quer atingir gosta de consumir, então meio que fica naquelas, você não vai ter muita visibilidade e se você tiver visibilidade não vai ser tão interessante financeiramente. Agora, voltando aqui, o que eu vou te contar agora vai ser tão surpreendente quanto hypar esse vídeo. Sim, eu habilitei o hype e se você quiser me ajudar aqui a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas, é só você puxar pro lado a questão dos comentários que vai aparecer pra você hypar um vídeo. E agora falando sério, o que eu tô falando que vai explodir a sua mente é que a criatividade é super estimada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Eu sei, isso daí vai bugar sua mente muito, mas calma lá que eu já vou desbugar ela. A questão aqui é que o verdadeiro segredo das pessoas mais criativas que realmente chamam a atenção do público é exatamente ver o que tá genérico no nicho ou o que todo mundo já faz e pensar uma coisa muito simples. Como eu posso fazer melhor ou trazer a minha própria essência ou estilo para o que já tá dando certo, sem parecer uma cópia barata de Fulano Arts. Eu sei, eu repeti aqui. Você entendeu, vai. Parece fácil da forma que eu falei aqui, mas não é. Acredite em mim, fazer isso daqui não é fácil. Porém, eu encontrei uma forma de facilitar isso com uma regra que se tornou universal para mim quando estou produzindo um vídeo aqui para o canal. E não se engane, porque ela serve para qualquer formato de conteúdo que você queira fazer, desde posts, shorts ou vídeos normais, como é o meu caso. Não importando tanto o formato que você queira fazer, vai funcionar. E o interessante disso tudo, eu tive que pagar quase 500 pila para aprender o que eu vou mostrar para você aqui de graça. O nome dessa técnica? Gostou, roubou. E sim, fui eu que dei esse nome. Mas antes de eu te contar como essa regra que eu uso aqui no canal funciona, eu já te peço para se inscrever no canal, porque eu sou o único doido que entrega conteúdo pago, caro pra um caramba, de graça, só para te ajudar a melhorar suas obras, sejam elas mangás, comics, ilustrações ou jogos. E sim, não importa o formato, desde que eu esteja te ajudando a fazer a sua obra ganhar vida. Então vamos lá com como funciona a regra gostou, roubou. Eu vou dar um exemplo na questão de YouTube, então fica aí, você vai entender. Se você quer escrever bons títulos que chamam realmente a atenção, o que é melhor? Inventar da sua cabeça e torcer que, por um milagre, a sua sorte está em dia por ter tirado, nesse mesmo dia, o personagem que você queria do joguinho gacha? Ou ver quem já sabe fazer e salvar os títulos que chamaram a sua atenção enquanto você navegava à toa na rede social, porque se chamaram sua atenção, quer dizer que talvez sejam bons títulos, não concorda? Sendo assim, é só modificar eles com a sua essência ou com base no tema que você vai abordar no vídeo. Em um contexto artístico ou para suas obras, é bem simples. Salve as artes do pessoal do seu nicho e de artistas que você gosta, mesmo que não sejam do seu nicho, pois um estilo pode ser considerado único em um grupo social e comum em outro. Então o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: você pode pegar algo de um artista que você gosta que não é do seu nicho e trazer para ele, porque se você pega algo que é comum em um nicho, mas não é comum no seu, automaticamente você se torna criativo, porque você está roubando, entre aspas, porém, esse roubo é um roubo do bem, porque você está criando algo novo, está agregando algo a mais no seu nicho, então você não vai parecer uma cópia barata, porque se você copia exatamente o que a pessoa está fazendo, é como eu falei, você vai entrar naquele extremo, porém você também não vai entrar no outro, de tentar inventar algo do zero, porque tá com dúvida no que vai chamar realmente atenção, como você pode inovar. Isso daqui é tão simples, mas tão eficaz, é só você simplesmente pegar uma característica que você gosta e ir juntando e misturando, cara, fazendo literalmente que nem um caldeirão de bruxa, você vai jogando os ingredientes até virar alguma coisa nova, uma porção. É isso que eu tô querendo dizer. Então, depois de salvar todas essas artes, você vai estudar o que faz essas artes chamarem tanto a sua atenção, além do fator técnico, é claro, porque até artes simples e fáceis podem te impressionar em muito pelo seu humor, carisma ou por uma crítica. Eu já vou me aprofundar isso daí mais pra frente, para que somente depois de ter analisado e percebido o que te chama atenção nessas artes de forma analítica, só assim você tenta fazer a sua, com tudo que você aprendeu até agora. Só para perceber que tem algo muito estranho e estressante atrapalhando todo esse processo que a gente fez até agora, seja pelas características dos artistas ou pela mensagem que você quer abordar na sua obra para o público. E eu já vou te adiantar, tudo isso é culpa do seu estilo atual. E sim, você já tem um estilo. E é exatamente por isso que a próxima coisa que a gente vai falar agora é como arrumar a comunicação do seu estilo atual. Todos os artistas têm vícios em suas artes, que são conhecidos como estilo próprio. Até aí tudo bem, né? Deu pra entender que vício é igual a estilo. Mas o que normalmente ninguém fala é que esse estilo é superficial quando você ainda é um iniciante. Porque o aprendizado com gambiarras ou os famigerados hacks, que são os macetes favoritos dos iniciantes para burlar o que eles não sabem fazer, tipo esconder a mão no bolso para não ter que desenhar, só serve para atrapalhar o estilo com vícios ruins que limitam a comunicação da arte deles com táticas superficiais que não funcionam em contextos diferentes. E para te ajudar a derreter os hacks enraizados no seu estilo, eu vou te contar a técnica indicada no livro do Larry K.
Então já deixa o like, por causa que assim você já derrete o meu coração de felicidade. Onde você já colocou aquela primeira parte em prática e viu que o desenho tá estranho, a origem dessa estranheza, entender por que as coisas ficaram estranhas e por fim pesquisar o que você precisa estudar. Mas infelizmente esse nem é o pior problema que um artista iniciante enfrenta para ter atenção nas redes sociais. Principalmente porque depois que você lida com os problemas que eu disse até aqui, você se depara com o pior de todos: o famigerado vício por capacidade técnica, tanto por desenho quanto por pintura. Isso normalmente ocorre quando você começa a se comparar com os artistas que você está usando como referência, ou no caso, para poder estudar. No entanto, se o objetivo é se diferenciar, a técnica é só um meio para chegar no resultado desejado. E exatamente por ser o que quase todo mundo procura, é a parte mais difícil de ter destaque. Então não me leve a mal, porque há muitas formas ainda melhores de se destacar, como passar uma sensação de nostalgia através da sua estética, saber fazer um desenho fofo muito bem. Por exemplo, os desenhos que mais dão certo, pelo que eu percebi, cara, são coisinhas bestas, cara, que, sem ofensa, mas até um iniciante consegue fazer. É claro que essa pessoa pode ter uma capacidade técnica muito maior, só que ela gosta desse estilo, entendeu? E ela faz isso muito bem. Mesmo que você não seja muito bom, você consegue se destacar por outras coisas. Por exemplo, transformar a sua ilustração feia em algo engraçado. Muitos artistas de animação fizeram isso com animações, sem ofensas, eu não quero ser criticado, sem ofensas, simplistas, passando exatamente a mensagem que eles queriam passar. Exatamente por isso que eu falei lá no começo, na técnica que eu gastei 500 pila, para você não focar só na capacidade técnica do artista, também nas outras coisas que outros artistas têm que chamam sua atenção. Se você fizer isso, você não vai precisar necessariamente criar uma coisa do zero, nova, porém você vai ter que ter referências para fazer isso daí acontecer, né, como eu falei antes. Aí que entra o pulo do gato ainda melhor, porque por você ser você pode mudar as decisões através dos seus próprios gostos, entendeu? Você pode pegar tudo isso daí, colocar no liquidificador, agora eu falei certo, e misturar tudo do jeito que você gosta e fazer um shake muito da hora, entendeu? É uma analogia tosca, mas eu achei engraçado colocar aqui. Mesmo que eu esteja te contando como você pode divulgar bem a sua arte agora e como você pode monetizar ela, você vai precisar de muito mais habilidade do que só isso que eu tô falando. Isso é só um grão de areia no deserto, vamos falar assim. A segunda melhor coisa que eu posso te falar agora é que você tem que ter um passo de cada vez, seguindo melhorando cada vez um pouquinho, pra no final você ver a sua obra te dando um retorno financeiro. E falando em retorno financeiro, antes de eu te contar as 3 formas de ganhar dinheiro de forma eficiente como um artista iniciante, mesmo com 0 seguidores, eu já te peço para prestar atenção no que eu vou dizer. O Léo tá patrocinando esse vídeo, meu amigo. Então, se você comprar o livro dele no link que tá aí abaixo, você recebe 10% de desconto. Eu não tô brincando, cara. O mano é tão gente boa que ele já manda com o código ativado. Você não tem nem trabalho de colocar o código. E eu já até tá aí o vídeo pra você poder prestar atenção, cara. Tá ativado. Se você ainda tá em dúvida se você quer realmente esse livro, o Léo mandou um áudiozinho aí falando os principais problemas que ele teve, que esse livro resolve, cara. Presta atenção. Boa parte do livro, ele é muito sobre quebrar muitos preconceitos que a gente tem com arte, sobre ressignificar o que significa desenhar pra gente. O que a gente chama de bloqueio criativo, o que a gente pensa ser errado ou certo sobre desenho. Às vezes a gente tem uma noção meio ruim, né? A gente cresce no meio, a gente é ensinado através de o que a gente vê o pessoal falando e se trava muito. E tem coisas que é simplesmente você começar a observar e pensar mais sobre, e que é uma das coisas que a gente passa no livro, né? Como você desenvolve esse lado criativo, que é feito justamente pra você quebrar essas barreiras, pra você começar a estudar. Então a gente inicia o livro com a teoria da criatividade, para que quando você estude cor, é como se sua cabeça estivesse completamente apta a receber qualquer informação, da melhor maneira possível. Então, como eu disse, o link tá aí na descrição. Meu cupom é TOSHIP10. Nem precisa escrever o código, ele já vem ativo. Então podemos voltar pro vídeo. Começando por freelancer. Sim, muito artista utiliza o freelancer para poder ganhar dinheiro. E uma dessas formas que eles utilizam no freelancer é ser um thumb maker, que é você fazer thumbnail de desenho para o YouTube. No caso aqui é simplesmente você utilizar programas como Fiverr ou
Orkana para você procurar trabalhos de pessoas que estão procurando serviço de thumb maker, mas você não precisa focar nisso daqui. O que a gente falou aqui não é jogado fora quando você quer trabalhar com thumb maker. Por exemplo, você pode falar que você faz esse tipo de trabalho na sua rede social, coisa que você vai postando suas artes, fazendo o que eu falei aqui, você vai acabar chamando a atenção de algum youtuber ou alguém que está procurando um artista para poder fazer thumb, para fazer a thumbnail dele. E se ele gostar, ele vai continuar se contratando. Mas não só isso, também existe uma outra coisa que é muito requisitada pelo que eu percebi, que é os artistas que fazem OOCs para as redes sociais. Deixa eu te explicar, muitos youtubers têm personagens animados, para ficar mais fácil de fazer algumas coisinhas. E normalmente é mais ou menos o mesmo processo dos thumb makers. Eles têm interesse em fazer uma foto de perfil de desenho para demonstrar eles, e eles pedem artistas para poder fazer isso daí, por eles não saberem desenhar, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. É uma questão muito de oferta e demanda aqui. Um youtuber precisa de uma foto de perfil ou uma thumbnail, um personagem desenhado para representar ele. E como normalmente esse tipo de pessoa não sabe desenhar, eles contratam artistas para poder fazer esse serviço. Esse é o sentido da primeira parte. A segunda é você monetizar com produtos. Sim, produtinhos como camisetas, pelúcias, emojis. Isso daí é quando você já tá fazendo uma obra e o pessoal tá curtindo muito a sua obra. Principalmente naquelas comiczinhas, sabe? Aquelas comic engraçadinhas. Aí o pessoal normalmente faz algumas camisetas, algumas coisas relacionadas ao universo daquela obra. E o pessoal compra isso daí porque gosta da obra e quer vestir, por exemplo. Cara, eu vou passar uma vergonha aqui porque eu assisto um youtuber de Minecraft. Eu tenho que admitir, eu assisto um youtuber de Minecraft. E no caso, isso daí pode não ser do mesmo nicho de desenho, mas o que ele fez dá pra aplicar em qualquer outro. Que é a questão de fazer camisetas ilustradas com memes internos no canal, que você simplesmente pega esses memes, coisas que a pessoa gostaria de vestir, porque entende o contexto. No caso aqui, é muito mais uma questão de afeto, porque, opa, vou estar vestindo aquele universo. Outra coisa muito boa é pelúcias também, que normalmente estúdios indies de animação utilizam, e também estúdios indies de games também utilizam, para poder fazer pelúcias de personagens que o pessoal gosta. Por exemplo, Hollow Knight fez uma pelúcia da Hornet. Então, acho que eu não preciso dizer mais nada nisso. Outra coisa que eu considero muito bom é caderno de esboço, que se você faz uma conta mais voltada para estudo mesmo, que é mostrar o seu processo como artista, ou os desenhos que você gosta de fazer normalmente, cara, caderno de esboço é muito bom, que você vai atrair muito artista e eles podem ter interesse pelos seus esboços, para poder entender como é que você pensa, esse tipo de coisa. Para no último que eu tô querendo abordar no meu canal também, que é o conteúdo exclusivo, porque recentemente eu habilitei a área de membros, só que não tem nada, então eu tô trabalhando para poder preencher ela por enquanto. Vai ter coisa nova, eu tô planejando fazer umas coisas muito legais, conteúdos exclusivos, tanto por questões humorísticas, quanto questões de aula mesmo. Coisas mais profundas que eu abordo no canal, só que vão ser com menos edição, porque querendo ou não, eu trabalho muito, sério, eu demoro muito pra postar vídeos, e na área de membros, os intervalos vão ser mais curtos, porém, os vídeos vão ter menos edição, mas vão ter mais conteúdo, em compensação. Então, a gente chega na última e a mais conhecida de todas, as commissions, que no caso não sou eu que vai falar sobre isso, é a artista mais experiente que eu falei no começo do vídeo, a Kate. Oi, aqui é a Kate, uma artista. Eu tô trabalhando com comissões há quase 2 anos. E o teu chip me chamou pra dar umas dicas pra quem tá começando. Só porque ser artista automaticamente não significa que você é pobre. Talvez signifique. Mas eu acho que se você souber o que fazer na hora de abordar as comissões, pode te ajudar um pouco, sim. E a primeira pergunta que muitos dos meus amigos fizeram, mandando fotos dos seus desenhos e grupos de mensagens e perguntando pra pessoas aleatórias, quanto que você pagaria nessa ilustração? E não é algo que eu discordo demais a minha vida inteira. Eu acho que a arte, ela é íntima sua para precificar, e sempre vai ter pessoas que vão e não vão dar valor na sua arte. Se existe uma pessoa que ela não tem interesse no que você produz, você acha que ela vai pagar o quanto você merece? Então, essa aí é a resposta. Sempre vai haver alguém interessado no seu trabalho, e você precisa vender para essas pessoas, não para qualquer um. Por isso que é muito melhor você direcionar a sua arte para um nicho, um público com gostos específicos, ao invés de tentar dar tiro para todo lado e não chegar a lugar nenhum. Se você trabalha com furry, anime, medieval, RPG, VTuber, construa uma comunidade que você goste disso, porque ninguém de fora vai ter interesse de dentro. Pode até ter, mas talvez não queira
valorizar como quem gosta da sua arte de verdade vai. E na hora de construir um público, é muito importante você saber qual o aplicativo ou plataforma que você pode usar. Então, as que eu mais vejo em uso e realmente são úteis são ArtStation, VJam, o Twitter, e depois vem Reddit, Instagram, TikTok, e tem algumas pessoas que usam Telegram e Facebook, mas nunca funcionou pra mim. Até o Discord, às vezes. Mas o que importa é o jeito que você se comunica. E a dica é que plataformas de vídeo curto, como o TikTok, Instagram, o YouTube, eles são bomba de dopamina. Então é bastante difícil que você consiga prender um público com essa arte quando a sua intenção é realmente fazer algo que você gosta ou vender. E quando você for participar de trends ou for lançar para as plataformas, por favor, venda para gringos. Essa é a melhor dica que pode existir. Faça o seu trabalho em dólar. Dólar vale mais que o real. O público estrangeiro normalmente valoriza mais as commissions e na hora de vender para um brasileiro, você pode simplesmente converter o preço. Não faz sentido você ter duas tabelas de preço. Então, se o cliente for brasileiro, converta e venda tudo em dólar. Se possível, se passe por gringo a sua vida inteira e em algum momento aleatório da sua vida você revela que na verdade você é brasileiro. Tem muitas formas de pagamento, como o PayPal e o Wise, e vai depender também das diretrizes da plataforma, se ela aceita ou não menores de idade, se é o jeito que você gosta de trabalhar, se você quer ou não dar aquelas informações. Eu uso o PayPal, mesmo que seja um pouco alto, a taxa dele demora uns 2 a 4 dias para cair o dinheiro, e ele não aceita menores de idade, e eu tenho preferência no pagamento 50-50, 50 antes e 50 após a conclusão, porque se eu recebo 100%, normalmente eu não me sinto motivada a terminar a arte. E isso se deve pelo fato que commission é trabalho, commission não é performance. Mesmo se commission não for a sua principal fonte de renda, você tem que ser profissional. E às vezes, quando você tá fazendo uma commission, vai ser chato, porque você quer desenhar para você, não para os outros. Você tem que fazer o que seu cliente quer, não vice-versa. Então, por isso que eu não recomendo que iniciantes trabalhem com commissions. Muitas vezes eles acabam prejudicando os estudos, perdendo credibilidade, abandonando os clientes. Eles simplesmente não conseguem se edificar, porque eles não têm profissionalismo suficiente para estar naquela área. Eles ainda não tiveram tempo suficiente para performar e estudar quanto que eles deveriam. Então, commissions é um relacionamento profissional com quem você está vendendo. Então, por isso que, se você for profissional, é bem menor a chance de você levar um golpe, de você sofrer com comunicação com o cliente, porque o que acontece é que o maior problema de artistas nesse ramo é não ter confiança. Eles acham que as pessoas que estão comprando com eles estão fazendo um favor de comprar com eles. E aí, eles acabam ficando inseguros e dando informações desnecessárias e diminuindo o preço das próprias artes, sendo que assim é só trabalho escravo. Você não precisa perguntar quanto você pagaria por essa arte, porque a arte é um luxo, ela não precisa ser barata nem acessível. E se uma pessoa reage mal, pensa assim: eu não pagaria tão caro numa ilustração deste estilo. Então, compre com o meu colega artista que faz uma ilustração do estilo que você gosta. Você não pode simplesmente levar em consideração a crítica de quem não consome de você. Você precisa ser confiante, dizer sim e não quando necessário. Ser transparente também com prazo e entrega. Muitos clientes, eles são bem legais, mesmo que sejam um pouco confusos às vezes, eles vão aceitar de boa. Se você falar: eu tô com problemas pessoais, eu posso acabar atrasando a sua entrega. Se você preferir, eu retorno direito. Ou se você preferir esperar, eu vou te entregar a arte certinha. Mas é só você precisa explicar. E eu recomendo que antes de vender a sua comissão, você apresente para o seu cliente uma tabela escrita sobre o que você aceita e o que você não aceita. Isso pode te poupar de muita coisa. E também opte por enviar partes do seu processo. Eu envio sketch, line art, as cores bases e o começo da rendering. Caso meu cliente não esteja contente com alguma das coisas, eu imediatamente troco, para no final não ter que mexer quando tá tudo prontinho. E se quando estiver tudo pronto, o cliente ainda vier para mim dizer que alterar, eu vou cobrar o mesmo valor de um desenho original, porque é quase como
como se fosse um. Para se comunicar com clientes gringos, tem algo que eu chamo de vocabulário coringa, porque muitos clientes falam inglês e a gente usa muito o tradutor. Mas se você não tiver interesse em ficar sempre mexendo no tradutor, tem palavras como price, deadline, details, pose e assim vai, que você sempre vai ver numa conversa sobre comissões e é bom você ir aprendendo. Normalmente, clientes que chegam que não dão muitos detalhes, têm nomes estranhos, perfis vazios e falam coisas tipo hey, can you draw my dog ou my son? Normalmente são golpes. É bem comum você achar golpistas, principalmente se você tiver grandão lá, commissions open. Eu não recomendo que ninguém fique com commissions open bem grandão, porque aumenta a capacidade das pessoas de te darem golpe e não dá muita vontade de comprar com você, porque parece mais que você tá aperreado e desesperado pra vender do que qualquer outra coisa. Se as pessoas estão interessadas na sua arte, elas vão te procurar pra comprar. Então, tomar cuidado com isso. E o melhor jeito de fechar uma venda é mostrar seu portfólio, porque ele é a vitrine do seu trabalho. Mas os clientes estão mais interessados no que você tem a oferecer de preço, prazo e estilo do que da quantidade de imagens. Então, não fica bitolado por causa de portfólio, porque o portfólio também não precisa ser perfeito. Você só tem que mostrar tudo que você sabe fazer. E se o cliente, ele chegar em você e pedir algo que você não sabe fazer, você vai simplesmente recusar. Porque nessa vida artística, o que você mais vai ver são pessoas que apreciam o que você faz se você faz por amor. Então, não se desespera. E se tudo parecer que vai dar errado, você vê o que pode estar dando errado, mas talvez seja só o tempo. Dê tempo ao tempo que você pode acabar dando muito certo com isso. Então, fazer commissions é um trabalho sério e precisa de confiança, organização, comunicação e profissionalismo. Mas se você acredita, então só vai. Então, obrigado, Kate, por ter compartilhado o seu processo de como fazer commissions. Então, gente, eu deixei a rede social que a Kate usa para divulgar o trabalho dela aqui na descrição e também no comentário fixado. E agora eu tenho algo muito importante para te falar. Eu esqueci de contar uma coisa que pode te atrapalhar aí muito a conseguir seus trabalhos como freelancer ou com commissions. E nada que eu contei nesse vídeo pode salvar do erro número 1 ao criar personagens originais. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo que tá aí na tela, que eu conto qual é esse erro número 1 e seus 2 sintomas. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e que fechem as cortinas desse espetáculo.